Amém, glória a Deus. Meus irmãos, rapidamente abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Vou fazer a leitura, você pode acompanhar na sua Bíblia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa semana eu tinha feito minha devocional pela manhã, com esse texto, né? E aí me chamou muita atenção esse versículo 14, né? O apóstolo Paulo, ele vem um pouquinho lá de trás, do versículo 1 até o versículo 23, falando sobre liberdade, falando sobre vida nova, sobre uma vida com Cristo. E aí eu fazendo, né, a minha devocional, fiquei, né, pensando, né, sobre o motivo de nós termos sido chamados por Cristo Jesus, né? Qual seria a nossa atribuição dentro do reino de Deus, ou qual de repente seria, sei lá, a nossa função dentro do reino de Deus? Porque muitas vezes a gente acaba tendo momentos de uma crise de personalidade cristã. Senhor, realmente o Senhor me chamou para isso mesmo? Ou de repente, eu já vi vários relatos de pessoas que falam: olha, Samuel, eu não sei para que Deus me chamou para fazer no seu reino. E aí a gente acaba tendo esses momentos de conflito. Seja aquele que de repente acumula muitas funções, ou seja, de repente aquele que não consegue se achar em uma função. E a gente acaba resumindo o reino de Deus apenas à igreja. E é um risco muito grande quando a gente passa a se comportar dessa forma. Achar que reino de Deus é somente igreja. Que o reino de Deus se resume a isso aqui. Que o reino de Deus, ele começa às 8 horas da noite de uma quinta-feira e termina às 9 horas do mesmo dia. Sendo que o reino de Deus, ele tem que ser algo extenso, para além dessas portas. Tem que ser algo que vai além dessas paredes. O reino de Deus, ele na minha vida, ele tem que ser algo muito mais do que vir aqui na EBD, do que vir aqui nos domingos à noite e ouvir o pastor Bruno pregar. O reino de Deus, ele na verdade tem que ser a prática daquilo que eu tenho aprendido na igreja. O reino de Deus, ele tem que ser algo que vai se tornar o meu modo de vida quando eu não estiver na presença dos meus irmãos aqui da minha comunidade de fé. E esse é o desafio da igreja: achar a sua verdadeira atribuição diante do mundo. Como que nós podemos nos diferenciarmos quando na verdade as padronizações elas nos garantem bons relacionamentos, elas nos garantem boa convivência? O reino de Deus, ele vem justamente para poder nos dar uma forma segundo o que Cristo Jesus quer de nós. Nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, nas nossas relações trabalhistas. O reino de Deus, ele nos molda diante de toda e qualquer situação. Esse é o reino de Deus na vida de um cristão. Essa semana tivemos uma situação lá no trabalho. Eu trabalho numa empresa há quase 10 anos. E você vai ganhando tempo de casa, você acha que tem certas liberdades,
certos caminhos que você pode seguir, certas autonomias que você pode deliberar, sem que de repente você precise passar por uma chefia. Porque você, na sua cabeça, olha, eu já estou aqui há tanto tempo que eu acredito que eu tenho uma certa autonomia para poder conduzir essa situação dessa seguinte forma. E acabou acontecendo que eu conduzi uma situação que aos meus olhos era uma situação simples, que não geraria problema para ninguém, mas infelizmente, hierarquicamente, a gente responde para alguém. E por mais que você queira facilitar o trabalho até para essa pessoa, mas a pessoa, de repente, ela se sente ofendida. E aí a gente tem que tomar cuidado. A gente vira e mexe, conversa, né, mãe? Você tem sua relação com o seu patrão, que é direta com ele, mas que você não pode chegar e pode tomar a frente, né, do seu chefe. Então, por quê? Nós temos que entender qual é a nossa atribuição na nossa empresa. Por mais que nós tenhamos a vontade, o desejo de repente facilitar as coisas, mas nós temos que entender até onde vai a nossa autoridade. Ah, Samuel, lá em casa o orçamento é dividido por igual, seja para a esposa, seja para o esposo, para o filho, cada um de nós temos as nossas obrigações. Pois é, até mesmo morando na sua casa você tem suas obrigações. Ninguém passa por cima da autoridade do outro o tempo inteiro, porque passando pela autoridade do outro o tempo inteiro vai gerar conflitos. E dentro do reino de Deus também não é diferente. Nós entendemos que servimos a Deus, e entendemos também que ao servir a Deus nós estamos aqui para também servir uns aos outros. E servir a Deus, como eu já disse, é muito mais do que você apenas vir para a igreja. Desculpa, mas vir para a igreja é a sua obrigação. A sua obrigação não é você estar aqui. A sua obrigação, meu Samuel, eu contribuo financeiramente com a causa do Senhor. A sua obrigação, como uma pessoa que um dia aceitou fazer parte da igreja de Cristo, é participar financeiramente da construção, da edificação da igreja de Cristo nesse local. É sua obrigação. Financeiramente, Samuel, olha, eu oro por essa igreja, amém, mas a sua obrigação é orar. É orar por essa igreja, pelo crescimento dessa igreja, pela expansão do evangelho nessa igreja, pelas vidas que chegam aqui e precisam de mudança. É sua obrigação. A gente acha que a gente está fazendo demais, mas por quê? Porque a gente acha que o reino de Deus se resume a isso aqui. Esquece que na verdade, quando eu sair por essas portas, eu vou continuar propagando o reino de Deus. Que o reino de Deus, ele não vai se resumir somente a esses momentos com vocês, que são momentos maravilhosos, por sinal. É maravilhoso ver cada um de vocês aqui. É maravilhoso abraçar cada um de vocês, saber como é que vocês estão, é maravilhoso. Mas é uma obrigação minha saber como é que vocês estão e saber e vocês saberem como eu estou. Esse bom relacionamento é uma obrigação. Então quer dizer que eu tenho que fazer por obrigação? Não. No reino de Deus, apesar de nós termos certos pontos que somos obrigados a cumprir nesse acordo, mas todas as coisas ainda assim, elas têm de ocorrer de uma forma livre. E quando você está com essa dificuldade de compreender o que o reino de Deus ele requer de você, entenda que a primeira premissa para que você se encontre no reino de Deus é que Deus, ele não te chamou para ser qualquer um, mas ele te chamou para ser livre. E nós temos dificuldades de entendermos a nossa liberdade em Cristo Jesus.
E aí o apóstolo Paulo, ele vem aqui no versículo 14 desse texto e nos diz aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí eu entendo que eu fui chamado para fazer parte da família de Cristo, que eu fui chamado para servir o seu reino. Por quê? Primeiro, eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre em Cristo Jesus. Infelizmente tem pessoas que têm pregado sobre fardos, sobre culpas, sobre você ter a sua culpa e você vai ter que carregar essa culpa, e não importa o que aconteça na sua vida, você, para todos os efeitos, sempre será culpado. Mas Cristo Jesus, ele é ao contrário disso tudo. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão Samuel, então como é que eu posso entender a minha parte no meio da igreja de Cristo, no meio do povo de Deus? Entenda primeiramente que você é livre em Cristo Jesus. Que apesar do mundo querer ficar te acusando das coisas que você já fez, das coisas que já aconteceram na sua vida, uma vez que você renasceu em Cristo Jesus, nada disso mais tem valor, porque nenhum pecado é imperdoável para o nosso Deus. Desde da pessoa que de repente no passado vivia uma vida no crime, uma vida na prostituição, de repente passando pela pessoa que de repente possa ter cometido um homicídio, um adultério. Todas essas coisas em Cristo Jesus, elas não têm nenhum peso, porque Cristo Jesus já lavou através do seu sangue na cruz do Calvário todos os seus pecados. Então, se de repente você estiver perdido e não souber o que fazer, entenda que você é livre em Cristo Jesus. A nossa primeira função é sermos livres em Cristo. A nossa primeira função é pregar sobre a liberdade em Cristo Jesus. Entenda, pregar liberdade não é pregar continuidade no pecado, mas pregar que Cristo Jesus tem o poder de libertar, de salvar, de transformar qualquer homem, qualquer mulher. Esse é Cristo Jesus. Este é o Deus a quem nós servimos. E aí o apóstolo Paulo, ele pega e fala aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque nós somos livres. Se de repente você estivesse se sentindo menosprezado, estivesse se sentindo desanimado, entenda que a primeira parte que você tem que ter no reino de Deus é reconhecer a sua liberdade. Através da liberdade em Cristo Jesus, eu tenho prazer em orar ao meu Deus, eu tenho prazer em falar da palavra de Deus para aquela pessoa que eu quero ver ali perto em Cristo Jesus. Eu tenho prazer na minha contribuição, eu tenho prazer em tudo que eu fizer aqui nessa casa, desde quando as irmãs me chamarem para limpar esse chão, desde quando me chamarem para trocar uma lâmpada, tudo que eu fizer aqui, eu tenho prazer, porque em Cristo Jesus eu entendi que o pecado, ele não tem mais como me afligir. Ainda que no passado eu vivi uma vida de pecado, mas acabou, porque todas as coisas se fizeram novas através de Cristo Jesus. Ele liberta, e o pecado, ele não pode vir com as suas culpas. Pelo contrário, nós estamos libertos do pecado e vamos vencer o pecado, vamos vencer o mundo. Então, sejam livres em Cristo Jesus. O segundo ponto interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, olha só, vós, pois, não estáis debaixo da lei. Aí, a gente muitas vezes quer ficar instituindo algumas normas para se relacionar com Deus.
E aí a gente, com essas normas que a gente acha que tem que fazer, com esses padrões que a gente acha que tem que fazer, a gente acaba trazendo insuficiência para o agir de Deus, para as nossas vidas. Nas nossas vidas, nada é tão suficiente ao ponto de que nós temos que criar normas. Lá em Mateus, versículo 23, Jesus ele começa a falar: olha, fariseus, falsos, víboras. E aí ele fala: olha, vocês que gostam de andar com os livros da lei, com os versículos da lei nas testas. Olha, vocês que gostam de ficar ali na frente da congregação, oh Senhor, obrigado, sabe, se mostrando na sua adoração. A gente quer ficar transvestindo a nossa adoração, a nossa vida com Deus, de uma forma onde que as pessoas elas sigam padrões. E Deus, Ele não quer que o nosso padrão esteja na estética, mas que ele esteja numa vida com Ele. Ele quer que a mesma vida em santidade que o pastor procura viver, cada um de vocês, cada um de nós, coparticipantes da causa do Senhor, tenhamos este mesmo prazer de viver. Ele não quer apenas que a gente se vista, que a gente apenas fale, que a gente apenas seja robozinhos, mas Ele quer mais. Ele quer que haja empenho de cada um de nós, para mostrarmos que realmente somos livres, que realmente a lei ela é boa para nós cumprirmos com prazer, mas ela é ineficiente se acaso nós quisermos colocar ela acima do poder de Deus em nossas vidas. De que adianta sermos livres se nós precisamos de dogmas, se nós precisamos de comportamentos morais para podermos falar que servimos a Deus. O seu comportamento moral, ele tem que ser acompanhado da sua fé em Cristo Jesus. Você tem que ser uma boa pessoa sim, mas através da fé em Cristo Jesus. O problema é esse. Essa semana eu vi lá um post, uma pessoa falando: porque eu não preciso de uma religião para ser uma boa pessoa. Bem, legal, é isso mesmo. Mas quando nós entendemos que nós somos na realidade, o potencial que nós temos de sermos destrutivos, nós compreendemos que realmente precisamos de Cristo Jesus. Como eu já disse várias vezes, religião vem de religare. Religare é aquilo que estava desligado e agora foi ligado novamente. Aí na Bíblia nós temos o que? Que Cristo Jesus é a ponte, é o caminho que nos leva até o Pai. Esse caminho foi derrubado justamente por cada um de nós. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele vem e Ele mesmo se torna a ponte para que nós possamos passar da condenação para a vida eterna. É claro, é importante você ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. Isso é inevitável. Mas não é vazio. É algo que você faz com prazer, porque antes de tudo a sua fé está no Senhor. E você vai fazer de tudo para mostrar a Deus que, olha, Senhor, na minha vida o Senhor fez a obra. Ah, irmão Samuel, mas eu tenho as minhas dificuldades, eu estou lutando contra o pecado. Tudo bem, meu irmão, Deus já te conhece, Ele sabe das suas limitações. Mas não deixe de firmar a sua fé no único que pode dar jeito na sua vida. Por último ponto aqui, aí no terceiro trecho aqui, depois da última vírgula aqui, mas debaixo da graça de Deus, ou seja, vocês não precisam mais da lei, porque vocês estão debaixo da graça de Deus. Irmão Samuel, então quer dizer que se eu estou aqui tentando me encontrar, eu preciso entender que eu já sou livre em Cristo Jesus, que a minha fé está contemplada
E o terceiro ponto é que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E ainda que você de repente não desempenhe um trabalho de vir aqui dirigir um culto, de pregar um domingo ou uma quinta-feira, de repente você não exerça alguma função na diretoria da igreja, no departamento, mas você tem prazer de estar na presença de Deus com seus irmãos. Você é aquele irmão, aquela irmã que na sua casa, dentro da sua simplicidade, ora por cada um dos seus irmãos. Você é aquele irmão, aquela irmã que ama investir em missões. Você é aquele irmão, aquela irmã que ama estar junto dos seus irmãos, ama fazer de tudo pela comunhão da igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, e é Ele quem nos dá essa graça de nos sentirmos bem naquilo que nós fazemos. Então nós entendemos que além da nossa fé estar contemplada, entendemos que nós somos livres em Cristo Jesus, também há um agir do Espírito Santo de Deus, nos dando graça para podermos suportar uns aos outros, para podermos ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros. Seja tocando violão igual o irmão Tiago, seja ali em cima com a irmã Vanusa, mandando ali a nossa arte ali em cima, seja uma amiga tocando o seu teclado, seja o pastor Bruno pregando, ou seja algum dos nossos irmãos que nunca vieram aqui na frente, mas são homens e mulheres de oração e oram por essa igreja todos os dias. Todos eles têm o mesmo peso, o mesmo tamanho dentro dessa obra. Tem gente que vem aqui e coloca um copinho descartável lá para você beber sua água, sabia? E essa pessoa ela não pode ser desprezada, porque esse amor que ela tem é o mesmo amor que o pastor tem aqui para nos exortar todas as vezes que ele vem aqui ao culto. Irmãos, o que eu estou querendo te dizer nessa noite é que ninguém está solto dentro do reino de Deus. Ninguém está perdido no reino de Deus. E mesmo quando alguém for te questionar, mas o que você faz? Você vai dizer: olha, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Na minha simplicidade, eu sirvo a Deus. Thalita tem um vô. O avô da Thalita já tem quase 100 anos. É o irmão Antônio. O irmão Antônio é iletrado. Nunca leu, nunca aprendeu a ler. Nunca aprendeu a ler. Mas o irmão Antônio, irmão Reginaldo, tem um tenor que eu nunca vi na vida. Um homem que nunca foi numa escola, mas tem um tenor incrível. Falando, até hoje ele fala a mesma coisa. Não pode me ver que fala a mesma coisa. Olha, eu cheguei no regente do coral lá em Pernambuco e falei: olha, eu quero participar do coral. Ah, então vem participar do coral, Antônio. Ele disse assim: olha, mas só tem um problema, eu não sei ler. Mas e agora? O que eu posso fazer? Aí o regente do coral falou: olha, mas você decora a música? Decoro. Aí o regente passou: ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E aí ele entendeu, né, a altura da música, entendeu? O irmão Antônio é lindo ele cantando. Um senhor de quase 100 anos de idade e nunca aprendeu a ler, mas canta, tem uma voz linda, uma voz bela. E sabe por que isso? Porque ele entendeu que o lugar do cristão é estar servindo no reino de Deus. Ele entendeu que ele não precisava de um seminário teológico para poder servir a Deus. Ele não precisava de ser de repente um diácono pomposo para servir a Deus. Mas ele precisava realmente entregar a sua vida a Cristo Jesus. E são 3 pontos que eu deixo para vocês nessa noite. Se de repente vocês estão se sentindo deslocados, saibam que, primeiro ponto, vocês têm que ser livres. Segundo ponto, a fé de cada um de vocês é contemplada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe se alguém julgar a sua atuação, porque quem contempla a nossa fé é o Senhor Jesus. E o terceiro e último ponto: há sempre um agir do Espírito Santo de Deus na vida de cada um daqueles que querem ser realmente livres em Cristo Jesus. Amém. E nós para sempre teremos prazer de servir a Deus. E nossa adoração não vai se resumir somente aqui. Aqui vai ser sempre lindo, mas vai ser também na mesma intensidade
na mesma potência por onde quer que nós somos. E um dia tudo isso vai se unir na glória eterna com Cristo Jesus. E aí não vai ter mais com que se preocupar, porque para todos sempre nós vamos cantar: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Tudo pertence a Ele, vem dele, e todas as coisas são feitas por Ele. Amém? Vamos continuar fortalecendo a nossa fé, meus irmãos. Não desistam. Vamos continuar olhando para Cristo Jesus, e Ele sempre se apresentará a nós como o consolo das nossas almas. Amém? Glória a Deus.